E aí galera, tudo jóia? Quarto Flipchart Friday, agora a gente vai falar sobre o quê? Mandei um cold mail, tô lá no meu processo de outbound, tô prospectando meu lead e aí ele responde, o que eu faço? Geralmente a gente vai marcar uma call com esse lead, é o CTA, o meu call to action do e-mail, eu tô chamando ele para conversar comigo. O que eu sou nesse processo? Em primeiro lugar, a gente tem que começar diferenciando quem sou eu. Eu sou um SDR, então para você que é SDR, hoje o Flipchart Friday é do seu processo. Eu quero te ensinar como que os melhores SDRs do mercado fazem. O que é um SDR, Vinícius? É um Sales Development Representative. Algumas empresas vão chamar eles de BDRs ou podem chamar ele simplesmente de Hunter. Pode chamar ele de prospector e por aí vai. É a tua área de pré-venda, você pode dar o nome que você quiser, mas ele é o cara que faz o primeiro contato com o lead, ele garante uma qualificação de perfil e ele consegue lá na frente passar uma bola mais redonda para o closer. O que esse SDR vai fazer então, Vinícius? Em primeiro lugar, a gente tem que definir o que eu faço com o lead ao longo do meu processo de vendas. Eu tenho que garantir uma qualificação dele e depois eu tenho que apresentar uma proposta para fechar. Por quê? Porque o lead qualificado, ele recebe proposta. Lembra disso? Então tá ótimo. Se você não lembra, Outbound Go, você tem que assistir o seu curso de Outbound Marketing e entender um pouquinho do processo. Mas vamos lá, o que é uma qualificação? A gente divide ela em duas etapas. A primeira eu vou falar de fit e a segunda, ou seja, fit é perfil do meu lead. A segunda eu vou tratar de maturidade do meu lead. A maturidade é o quê? É a educação que ele possui sobre o problema que ele tem e a solução que eu vou entregar. O que a maturidade de um lead gera? Então, um lead maduro, o que ele tem? Ele tem interesse real em comprar. Então, no final das contas, o Hunter dentro do processo, ele vai fazer a qualificação de fit. Então, esse cara pode comprar de mim ou não? E no final das contas, o Closer é o cara que vai pegar e falar assim, beleza, se esse cara pode comprar, deixa eu gerar interesse real nele. Então, o caminho que a gente trabalha é justamente esse. E aí, o Hunter ele tem um processinho muito simples para ele garantir uma boa passagem de bastão. Em primeiro lugar, ele tem que saber qual que é o objetivo dele. E ele mata o objetivo dele logo no início da call, começando a fazer algumas perguntas que estão dentro da matriz de qualificação dele. Então, se ele já entende o objetivo, para quem lembra lá do Spin Selling, o Neil Rackham fala que um diferencial dos melhores vendedores é que todo bom profissional de venda sabe qual que é o objetivo dele em cada call. Então, o meu objetivo aqui é conseguir garantir a minha matriz de qualificação de perfil rodando bem, eu fazendo as perguntas para o meu lead, entendendo se ele tem perfil e, definir, ou você, SDR, definiu que aquele lead pode comprar de você, ele se parece com o seu Ideal Customer Profile, com a sua persona, então ele tem as características do seu cliente ideal, então ótimo. Como que eu faço agora? Eu tenho que gerar um compromisso de problema. E aí, o que é o compromisso de problema? É fácil. Eu tenho que diagnosticar um primeiro problema e a partir desse primeiro problema, eu vou definir em conjunto com o meu lead que ele é um urgente ou ele é uma prioridade de resolução naquele momento. Mas e aí, Vinícius? Problema não é algo que já desperta interesse? É sim. E os bons SDRs, eles vão se diferenciar do restante do mercado porque eles já geram uma âncora dentro do processo deles que garante um engajamento maior com o closer. Por quê? Porque o processo de passagem de bastão, e essa é uma pergunta que todo mundo que nunca segmentou o processo tem. Cara, segmentar o processo, colocar duas pessoas, não piora, não gera mais atrito? Gera mais atrito sim. Só que se você faz uma passagem de bastão bem feita e ela depende de você saber o objetivo que você tem com aquele lead, de você qualificar ele bem e entender que ele tem um fit correto, e a partir daí gerar um compromisso de problema e começar a despertar o interesse nele, essa é uma passagem de bastão, esses são os pilares de uma passagem de bastão bem feita. Se você faz tudo isso, cara, você como SDR está entregando uma bolinha redonda e o closer só tem que fazer o trabalho dele, que é garantir a geração de interesse. Por quê? Porque se o lead realmente tem todas as características necessárias para comprar o meu produto, a minha solução, e ele tem um problema real, ele quer resolver esse problema, e ele me falou que é uma prioridade resolver esse problema, ele tem que ser educado para qual é o tamanho do problema e também, além do tamanho do problema, qual que é a solução ideal para ele resolver aquilo. Então, se você garante que você tem uma boa solução e sabe apresentá-la bem dentro do processo de closing, acabou. Todo o processo de hunting foi bem feito. Ficou um pouquinho mais claro para você como que isso vai funcionar? Acredito que sim, mas aí eu quero entrar numa matriz que a gente trabalha
para analisar os perfis de leads que eu tenho e como que o meu lead ele evolui ao longo de uma conversa, de uma negociação, ao longo do meu processo de vendas. Eu vou analisar em primeiro lugar, e aí eu como SDR eu tenho que enxergar isso, que de um lado eu tenho que gerar rapport com o meu lead. O que é rapport? É uma relação de confiança estabelecida entre dois interlocutores. Então, quando você conversa com aquela pessoa que você nunca viu na vida, e aí talvez vocês estão vestidas com uma roupa igual, ou vocês têm um gosto em comum, e isso faz com que um se abra com o outro, e você fala, pô, que pessoa gente fina, pessoa legal, eu conversei com ela tipo, ali durante vários minutos e foi super legal. Você sai com uma impressão positiva, é porque rapport foi gerado. E vendedor, naturalmente, tem que gerar rapport. Você compra muito mais de pessoas em quem você confia do que de pessoas que você não confia. Faz todo sentido, não faz? Mas além de rapport, então além de confiar em você, a pessoa também precisa ser educada para qual motivo que ela está comprando. Só parar para pensar em algumas coisinhas que dependem só de confiança e não conseguem gerar educação. Quantas vezes já tentaram vender algum produto de marketing multinível para você? Geralmente a pessoa tenta ir na base da confiança primeiro, porque é um familiar, é um amigo, e depois ela vai tipo, na base da educação. Que é, tipo, já que você não está interessado porque eu estou te falando que é bom, deixa eu te explicar o porquê que isso daqui é bom. Deixa eu te mostrar o porquê que você tem que comprar tipo, esse produto aqui da Herbalife, da Monavi ou alguma coisa do tipo. O caminho é justamente esse. Eu tento trabalhar com rapport para uma venda, mas eu tenho que gerar educação numa venda realmente consultiva. E onde que começa a educação do meu lead? Em primeiro lugar, no compromisso do problema. Ele reconhecer que ele tem um problema é o primeiro passo para ele querer resolver esse problema, para ele estar em busca de uma solução. Se ele não está aberto para isso, não está na hora de conversar com ele. Então, o que você vai fazer? Na hora que você começa a conversar com o lead, você tem que focar em gerar rapport. Por quê? Porque esse cara que não tem rapport gerado, ele não confia. Então, rapport e confiança aqui tem uma relação extremamente direta. Se eu tenho rapport, ele confia em mim. Se eu não tenho rapport, ele desconfia de mim. E aí, no final das contas, esse cara aqui, que é o nosso número 4, se ele não foi educado ainda por que ele precisa de alguma coisa, então qual é o problema dele e qual é a solução que a gente pode implementar nele, ele não tem motivo para pensar em comprar, porque além de tudo ele não está aberto o suficiente para conversar comigo, para me escutar, e ele não está interessado nem ao menos no que eu estou falando. Então, como SDR, o seu primeiro trabalho na hora que você entra numa call é garantir uma geração de rapport. A geração de rapport ela pode ser feita através de um small talk inicial, ou seja, jogar uma conversinha fora, conversar 1, 2 minutos ali sobre alguma coisa de interesse, alguma coisa que você pesquisou sobre o lead, demonstrando que você realmente fez uma pesquisa sobre ele, fazer uma pergunta, demonstrar interesse genuíno em alguma situação que você conhece sobre ele, ou em algo que você imagina que ele possa estar passando, ou coisas do tipo, interesses comuns e por aí vai. E ele também pode ser gerado através de um processo extremamente profissional e um processo que constrói a sua autoridade perante o lead. Se você é de uma empresa, por exemplo, que já é reconhecida pelo mercado, todo mundo já fala, nossa, essa empresa é muito boa naquilo que ela faz, o rapport é muito mais facilmente gerado do que se você é uma startup nova que está tentando entrar naquele mercado. Então você vai ter muito mais trabalho como SDR, trabalhando o seu rapport, se você vem de uma empresa que não é conhecida naquele nicho. Ou se você vem de uma empresa que já não tem um branding forte, tipo uma marca forte dentro do cenário dela. É por isso que quando uma empresa é considerada como top of mind nessas premiações, ou seja, a primeira que vem na cabeça da pessoa, isso significa que a própria marca já gera rapport e esse rapport ele passa para os representantes dessa marca naturalmente. E aí você, como SDR, gerando rapport, o mínimo que você entrega é esse cara 2. Ele ainda não foi educado, ele está num processo de ser educado, mas se ele tem um compromisso de problema, é o primeiro passo e, no final das contas, vamos lembrar, quem que tem que educar mesmo esse lead? É o seu closer, que é quem vai gerar interesse nele. O interesse é fruto do que a gente falou? De uma qualificação por maturidade. O que é uma qualificação por maturidade? É entender qual que é o meu problema e qual que é a solução para o meu problema. Então acabou. Se eu conseguir fazer o meu trabalho e entregar um lead 2, eu estou alcançando o meu objetivo mínimo. Mas aí, eu tenho um cara 3, que é o cara que está muito educado, vem conversar comigo, mas ainda não sabe o porquê que eu sou capaz de fazer aquilo. E aí, o que vai acontecer nesse cenário? Eu tenho que construir a confiança, então talvez esse cara já saiba que ele tem um problema, ele sabe que ele procura uma solução como a minha, mas ele não sabe o porquê que a gente tem uma solução boa. E aí, você começa a construir a sua autoridade demonstrando que você sabe do seu mercado, que a sua empresa entende as dores dele,
que entende quais são as soluções ideais para essa dor, que vocês têm cases construídos e já fizeram acontecer, ou seja, já resolveram de verdade aquele problema em outras empresas. Então a apresentação de case para um cara desse, por exemplo, é crucial. Você não precisa entrar a fundo, você só precisa demonstrar que alguém já conseguiu resolver o problema com a sua solução. E ele vai começar a acreditar mais em você. O rapport, ele nem sempre é um rapport pessoal. É lógico que o rapport pessoal, ele abre um nível muito maior no seu processo e te dá tipo, um alcance muito maior na hora de afetar aquele lead. Mas o rapport profissional é o que a gente precisa focar. Se você como marca constrói essa confiança, acabou. Se você como profissional constrói essa confiança, acabou. Você não precisa se tornar amigo do lead. Você só precisa se tornar um cara que ele vê como um conselheiro naquele assunto. E aí, se você consegue gerar confiança nesse cara, ele sobe para ser o número 4. Ou talvez, se você é um dos top performers SDRs do Brasil e do mundo, você consegue já gerar parte da educação dele dentro do seu próprio processo de qualificação. Os melhores SDRs, eles conseguem compor o processo do closer, eles não vão assumir a autoridade do closer, eles não vão assumir a qualificação por maturidade, mas eles conseguem colocar um ou outro ponto de educação que já começa a gerar um interesse real. E aí você pergunta assim, Vinícius, beleza, mas você está falando para mim que o 3 e o 4 eles são caras que eu não teria que passar para frente porque eles ainda não têm um rapport criado? É mais ou menos isso, sabe por quê? Porque a confiança do lead em você é que gera e permite o interesse dele, ou pelo menos a curiosidade dele, desperta essa curiosidade para ir para a próxima call e fazer com que a passagem de bastão do hunter para o closer seja efetiva. Caso contrário, você cai no problema de no-show, que é justamente o que vai acontecer, o lead pode estar super educado, saber que ele está procurando alguma coisa, mas ele conversa com alguém do seu time e fala, não sentir a confiança necessária de que esses caras vão resolver um processo. Então, talvez eu não tenha falado com ele um não, que eu não quero ir para a próxima reunião, porque eu não queria decepcionar ele, eu sou uma pessoa que não gosta de fazer isso, a cultura brasileira tem um pouquinho disso. Ou talvez ele tenha falado e depois ele despriorizou, porque ele falou, tô com um problema aqui, deixa para lá, eu não tenho realmente curiosidade, eu não acho que é crucial fazer isso acontecer. Ficou claro? Se você conseguiu gerar o 2, tá ótimo. Seu closer fazendo bem o trabalho dele, a gente já consegue acertar. Se você não conseguiu, passamos por cima. Por quê? Porque no final das contas o lead, que é um que tem educação e rapport, ele é perfeito, mas ele geralmente está lá no final do momento de compra. Ele já falou com o closer e com o hunter. O 4, ele é o cara que não vai comprar de você, a não ser que você consiga gerar rapport e educar ele. O que conseguiu ser educado, ainda assim ele não acredita que você é o cara que deveria fazer aquilo, ele não está confiando em você. E a gente tem que lembrar, o trabalho final, o objetivo final seu é um compromisso de problema, não é? Qual que é a relação mais forte na sua cabeça? Problema e produto ou problema e solução? Como SDR, e essa é a minha dica final, nunca fique apresentando o seu produto para tentar gerar curiosidade no próximo call, para passar um bastão e falar, esse cara não vai dar no show no meu closer. Sabe por quê? Porque ele não entende qual que é a solução real e ele não entende o porquê que você está estabelecendo uma confiança com ele e você é capaz de resolver esse problema. Esse é o último erro e eu quis explicar isso antes justamente para você entender o quanto ele pode impactar no posicionamento do seu lead nesse prisma aqui, né? Nesse quadrante aqui. Ficou claro? Então tá ótimo. De novo, quarto Flip Chart Friday, já tem 3, pode conferir nosso canal no YouTube, confere lá o que a gente já falou e mais. Deixa seu comentário aqui, fala o que você está gostando e pede o que você quer que a gente responda para o próximo Flip Chart Friday, fechado? Valeu, pessoal!